O programa em defesa da família dessa semana, né, o bloco, ele está falando da educação dos filhos, um tema difícil, mas muito necessário. Pois se nós queremos defender a família, precisamos primeiro cuidar daqueles que são os mais frágeis, né? São os nossos filhos. Se cuidarmos bem dele, a família cresce bem, desenvolve bem, amadurece bem e dá bons frutos de novas famílias. Eu costumo sempre dizer para as pessoas o seguinte: eu preciso cuidar da minha família bem, porque da minha família vão nascer outras famílias, né? Meus filhos vão se casar e vão ter filhos. Se eu não cuido bem deles, eu crio uma avalanche, né? Que vai cada vez aumentando mais. Se eu cuido bem, eu também crio uma avalanche, mas uma avalanche boa. Qual avalanche a gente quer criar? Qual fruto a gente quer dar? Um fruto para ser um fruto de construção do mundo melhor, uma civilização do amor, ou um fruto para destruição da sociedade? O problema está aí. Como eu quero e aonde eu quero levar os meus filhos, né? Por isso, a educação dos filhos é algo que defende a família, que faz com que a família cresça. Por isso precisa ser levado a sério. Não é só ter um filho, não é colocar filho no mundo, mas é saber criá-lo, educá-lo, é gastar tempo, é enfrentar. Não é fácil. Primeira coisa, não é fácil educar um filho. É difícil, mas necessário. Ainda mais hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rotina. Nossa, rotina. Sobre rotina. E às vezes o grande problema de uma rotina dentro de uma casa são os pais, que não conseguem fazer uma rotina. Toda criança, para se desenvolver bem, precisa de ter uma rotina bem definida. O que é uma rotina bem definida? Precisa fazer as mesmas coisas nos mesmos horários todos os dias. Horário para dormir, horário para acordar, horário para comer. Uma boa rotina bem definida, ela faz toda a diferença na vida de uma criança. Aí você fala assim, mas quando então que eu começo a pôr rotina? Quando nasce. Quando nasce. Depois que nasce, nos primeiros dias, no primeiro mês, a rotina da casa toda vai mudar. Mas a rotina vai mudar. E não a bagunça vai acontecer. E a rotina tem que começar. Tem gente que fala assim, meu filho acorda a noite inteira, já está com 2 anos de idade. Mas você pôs rotina para ele dormir a noite inteira? Por exemplo, lá em casa, vou dar o exemplo da minha casa, né? Minha esposa é muito firme na rotina. Os nossos filhos ficaram no nosso quarto quando nasceram o primeiro mês. Quando muito, 2 meses, né? Mamaram à noite até o 3º mês. Depois, mamavam antes de dormir e mamavam só de manhã. Mas como que você deu conta disso? Eles não acordavam? Acordavam. Só que aí entra a dificuldade dos pais, porque esse é o problema. O problema não é a criança acordar. O problema é o pai não querer criar a rotina para a criança e educá-la. Porque o que precisava acontecer? Como a gente não queria que eles mamassem mais de madrugada, para eles não acordarem, porque o dia que eles pararam de mamar de madrugada, eles pararam de acordar. Na verdade, o dia que eles pararam de querer mamar de madrugada, o dia que eles entenderam que não iam mais mamar de madrugada, pararam de acordar. Mas como que era feito isso? O neném chorava, 3 meses de idade, não precisava mais mamar de madrugada, chorava, lá no berço dele, porque a primeira coisa é tirar do quarto, né, que se ficar dentro do quarto é difícil. Mas tirava ele do quarto, com 2 para 3 meses ele já saía do quarto. E aí ele chorava lá, eu ia e pegava o neném, fazia ele dormir de novo. Todos os meus filhos assim, fazia dormir de novo e punha no berço de novo. Fazia dormir de novo, punha no berço de novo. A primeira noite ele chorou 3 vezes, na segunda noite 3, na quarta 3, na 2, 1 não chorou mais. Mas eu tinha que ir lá. Não a minha esposa. Por quê? A minha esposa estava com os peitos cheios de leite, com cheiro de leite. Quando ela chegasse lá, enquanto ela não desse mamar, o bebê não acalmava. Eu não. Eu não estava cheirando leite, eu não tinha peito de leite. Então eu indo lá, o bebê acalmava sem ter que mamar. Porque ele não estava com fome. Ele tinha mamado 10h30 da noite, ia mamar lá para 5h30 da manhã, era um tempo bom para ele dormir. E o sono o alimentava. Não estava com fome, ele estava com vontade de mamar, vontade de sugar o peito da mãe. Só que se a minha esposa levantasse e desse mamar, enquanto ela levantar e der mamar, ele vai mamar. Enquanto for isso a rotina, aí depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano fazendo isso, o bebê era
acostumou a não dormir a noite inteira. A rotina dele foi criada para não dormir a noite inteira. Se a gente não cria rotina para ele dormir a noite inteira, como é que quer que ele dorme a noite inteira? Criou-se uma rotina para ele não dormir a noite inteira. Aí com um ano e meio, já não mama no peito mais. Mas nós criamos nele uma rotina de acordar. Está entendendo tanto que é sério a rotina? É sério demais. Criança tem que ter horário e atividade bem definida todos os dias. Que horário que vai dormir? Ah, meu filho custa dormir. Lá em casa pode até custar dormir, mas vai custar dormir na sua cama deitado. Tem uma filha de 10 anos, um filho de 8, que tem a hora deles deitar, deitou, beleza. Não vou ficar falando horário aqui porque eu não quero dar ideia de horário, porque o horário cada família vai fazer o seu. Mas tem que ter rotina, gente. Não se cria um filho sem rotina. Não se cria um filho sem saber o que ele tem que fazer todos os dias e qual hora é para fazer cada coisa. E a rotina é isso. Rotina é rotina. E é mais difícil para os pais, para as crianças não é difícil. Por quê? Porque para o pai criar uma rotina no filho, ele também tem que ter rotina. E quantas vezes nós não temos rotina? A gente não tem hora para dormir, a gente não tem hora para comer, a gente não senta na mesa para comer, a gente não cria, a nossa vida é uma bagunça, mas quer que a do filho seja arrumada. Não, aí não dá. O primeiro a entrar na rotina e a ter rotina são os pais. E ter rotina para que os filhos tenham rotina. Ter tudo bem definido. Presta atenção na sua casa. Seus filhos dormem a hora que eles querem ou você já colocou um horário para eles dormirem? Eles acordam a hora que eles querem ou você já colocou horário para eles acordarem? Não estou falando que tem que acordar cedo, mas estou dizendo assim, de segunda a sexta, tem atividades a serem cumpridas. Os seus filhos ficam ociosos, sem nada para fazer, ou eles têm horário? Eles comem a hora que eles querem, o que eles querem o tempo todo, beliscam, ou você definiu bem a rotina da alimentação também? Tem hora do café da manhã, tem hora da fruta, tem hora do almoço, tem hora... Ou não, fica livre. A bolacha fica livre, o chocolate fica livre, come do jeito que quer. Pensa. E pensa, por que você não deu conta de pôr rotina? Ou por que a sua rotina às vezes é tão solta, tão perdida? Porque talvez você não tenha rotina? A rotina na vida dos seus filhos e na vida da sua casa é o que mais vai educá-los. Por isso que eu comecei a falar da rotina. É o que mais vai educá-los. Porque se ele sabe que tem limites de horário, se ele sabe que tem lugar para fazer cada coisa, por exemplo, comida se come na cozinha, né? Dormir se dorme na cama, quarto é para isso, tudo. Se ele sabe dessas coisas, se ele tem uma rotina bem definida, se ele tem responsabilidade com os deveres de casa, se tem horário para fazer dever, não, tal hora tem que fazer o para casa, o dever de casa, da escola, tal hora tem que tomar banho para ir para a escola. Se ele sabe dessas coisas, você está criando nele uma educação de várias outras coisas que vão vir depois, como responsabilidade, como saber lidar com limites. Tudo isso você está criando os filhos só com a rotina. Por isso que ela é tão necessária e importante. Agora, se não tem rotina, não tem educação. Não tem educação. Hoje em dia tem muita gente falando de livre, faz o que quer, a criança tem que ser livre. O que vai fazer da criança livre é uma boa educação para ela entender quem ela é e o que ela precisa fazer. O resto pode escravizá-la. Se você tirar a rotina dos seus filhos, eles podem se tornar escravos deles mesmos, dos vícios, da indisciplina e da falta de limite. Agora, se você coloca a rotina bem definida para eles, eles conseguem com toda certeza ser livres, felizes e pessoas bem educadas, prontas para crescer com maturidade e não ser uma criançona lá para os seus 20 e tantos anos. Quantas pessoas imaturas hoje em dia? Porque lá faltou rotina, estrutura e disciplina. Não deixe faltar isso na sua casa. Deus abençoe você e amanhã a gente volta com mais Palavra Viva. Até amanhã.